Um velho avião a hélice despenca do céu. A manchete foi sabotagem. Os investigadores consideram uma série de possibilidades. São necessários 2 anos para se descobrir a causa da queda. Incrível. Algo nunca visto em qualquer investigação anterior. Eles olharam para aquilo e disseram, nossa, como é que isso pode acontecer? Isso levaria a prisões do outro lado do mundo. E levantaria a questão da segurança de um dos aviões mais importantes do mundo, o avião presidencial. O problema atingiu até os aviões que acompanham o presidente dos Estados Unidos. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Algumas cenas foram dramatizadas. Falha silenciosa. 4h30 da tarde, 8 de setembro de 1989. Knut Veiten e Finn Peterberg estão pilotando um voo fretado de Oslo, Noruega, até a cidade alemã de Hamburgo. Partner 394, serviço de radar encerrado. O avião está a cerca de 100 quilômetros da costa dinamarquesa. 124,55 até mais. Partner 394. Como está o jantar? Delicioso. Um pouco caro. Mas delicioso. Os dois amigos já voaram ao redor do mundo juntos, inclusive para lugares remotos da África. Eles têm uma enorme experiência e estão há poucos meses de se aposentar. Copenhague, boa tarde. Partner 394, mantendo o nível de voo 220. Partner 394, contato de radar controle de Copenhague. 394. O avião está voando a 22 mil pés acima do nível do mar. A aeronave é um bimotor, o Convair 340-580. É um avião popular para rotas curtas como essa. O avião foi fretado pela empresa marítima norueguesa Wilhelmsen. Todos os 50 passageiros ganharam um prêmio da empresa que lhes deu direito a uma viagem gratuita para Hamburgo para batizar um novo navio. Talvez alguns deles já tivessem participado de cerimônias de batismo de navios, mas essas cerimônias são bastante emocionantes. E o clima era realmente muito bom no momento da partida. Um dos melhores funcionários da empresa é escolhido para fazer um discurso durante o batismo do navio em Hamburgo. Você tem de fazer um discurso. Não é sempre que uma pessoa comum dentro da empresa tem a honra de batizar o navio. Achamos que aquilo era o correto a fazer. À medida que o Convair atravessa o Mar do Norte, um F-16 da Força Aérea Norueguesa se aproxima do avião a caminho de casa. Oh, olha só aquilo, às 11 horas. Um F-16. De repente, o avião sofre um choque violento. A tripulação é pega de surpresa. O avião começa a girar de cabeça para baixo. O controle de tráfego aéreo percebe que o Partner 394 está fora da rota e caindo. Partner 394, controle de Copenhague, informe novo nível de voo. A tripulação está lutando para salvar o avião e a vida de todos a bordo. Para cima, excessiva proximidade do solo. Para cima, excessiva proximidade do solo. Informe nível de voo, por favor. Então, ele desaparece.
Ao que parece, o voo fretado caiu no mar. Partner 394 em rota para Hamburgo está fora do radar. As equipes de resgate se apressam para chegar até o local do acidente, quase 20 quilômetros ao norte da costa dinamarquesa. Tudo o que elas encontram são destroços e cadáveres. As 55 pessoas que estavam no avião estão mortas. Eu conhecia todos. Alguns eram amigos chegados, alguns eram menos próximos, mas eu conhecia todos eles e, por isso, o impacto sentido foi muito maior. A empresa marítima fica arrasada com as notícias. Metade dos funcionários da matriz havia morrido. É o maior desastre aéreo na história da Noruega. A nação está em choque. Jan Ovind é um jovem repórter do maior jornal da Noruega. Cabe a ele fazer a cobertura dessa história. Um dos inspetores da Agência Federal da Aviação Norueguesa concluiu apressadamente que só podia ser sabotagem. E também havia sido dito por um dos líderes da equipe dinamarquesa de resgate que o avião não havia emitido pedido de socorro, que o avião simplesmente caíra do céu, o que significava que tinha que ter sido uma bomba ou coisa do tipo. E alguém estabeleceu relações com o acidente em Lockerbie um ano antes. Em dezembro de 1988, o voo 103 da Pan Am explodira sobre Lockerbie, Escócia. As provas naquele caso apontavam conclusivamente para uma bomba. Jornalistas noruegueses revelam um fato intrigante sobre o avião da Partner. Nossa primeira-ministra na época, Gro Harlem Brundtland, havia usado o avião em sua viagem de campanha para ir ao norte da Noruega. E Agassi o havia usado por 2 ou 3 dias. E isso havia sido apenas 2 ou 3 dias antes do acidente. A nação se pergunta, poderia a tragédia ter sido uma tentativa de assassinato mal sucedida? A manchete foi sabotagem e ocupava a primeira página. Uma bomba explicaria o súbito mergulho do avião. Teriam as 55 pessoas a bordo sido as vítimas inocentes de um assassino? Os investigadores do caso da queda misteriosa de um jato de passageiros sobre o Mar do Norte estão diante de uma possibilidade espantosa. A de que o avião tenha sido sabotado. Quero ver os registros de manutenção. A agência norueguesa de investigação convoca Finn Heindel da Força Aérea para fazer parte da equipe. E será um duro teste para suas habilidades investigativas. Seja bem-vindo. É bom estar aqui. Eu comecei há muitos anos com a Força Aérea e, sem dúvida, vi algumas investigações serem conduzidas de forma equivocada. Eu achava que a coisa poderia ser mais bem feita. Os investigadores ouvem várias testemunhas que corroboram a ideia do avião ter sido sabotado. Um jovem alega ter ouvido um som como de um canhão vindo do local do acidente na costa dinamarquesa. Pode ter sido a explosão que derrubara o avião da Partner. Equipes de resgate vasculham o mar em busca de destroços na superfície das vítimas do acidente. No final, todos os corpos, com exceção de 5 deles, são encontrados e levados para passarem pela autópsia na Dinamarca. Um mês depois do acidente, os investigadores ainda estão ocupados recuperando destroços no fundo do mar. Eles traçaram a posição dos destroços no solo do oceano usando um sonar de varredura lateral. O sonar emite ondas de som que são refletidas ao encontrarem objetos. O equipamento de sonar traça um quadro incrivelmente preciso dos destroços que estão debaixo d'água. Isso ajuda os investigadores a verem que as partes do avião estão espalhadas sobre uma área de 2 quilômetros de largura. Trata-se de uma evidência importante.
Estava claro que a aeronave havia se desintegrado no ar. Ela não estava inteira ao atingir o mar. Isso estava claro. A desintegração no ar sugere que uma bomba havia derrubado o avião. Mas levará semanas para se provar isso. Enquanto isso, os investigadores esperam que as caixas pretas do avião forneçam uma visão mais imediata sobre o acidente. O gravador de voz do avião e o seu gravador de dados são recuperados do fundo do mar e enviados a laboratórios para serem analisados. As duas caixas foram danificadas no acidente. Investigadores esperam que o dano às caixas não tenha afetado os dados. Vejamos o que temos aqui. O gravador de voz pode ter captado uma conversa entre os pilotos capaz de explicar o que aconteceu a bordo. Aviônica CVR? Acionado, como necessário. Sistema AutoFeather? Acionado, 2 verde. Em geral, o dispositivo registra os minutos finais de um voo, mas esse gravador de voz fez o oposto. Luzes beta desligadas. Sua potência. Ele registrou o início do voo, mas então misteriosamente parou de gravar pouco antes de o avião decolar. Bem, ele registrou a conversa em terra, mas tão logo o motor foi colocado em RPM normal para decolagem, a gravação parou. Aquilo foi uma decepção para nós. Entretanto, o gravador com problemas captou uma intrigante conversa entre os pilotos. Como está o tempo em Hamburgo? Céu claro e boa visibilidade. Eu espero que continue assim. O gravador revela aos investigadores que o voo 394 começou com um problema incomum. A Partner estava em dificuldades financeiras e descobrimos que, poucas horas antes da decolagem do avião, as autoridades da aviação norueguesa haviam enviado um telex dizendo aos aeroportos que não permitissem a decolagem de nenhum avião da Partner, pois eles deviam muito dinheiro em custos e honorários não pagos. Não vamos nos liberar para a decolagem até que pagamos as contas de Catherine. Quanto você tem aí com você? Sério? É. Deve ser o suficiente. Vou cuidar disso então. O copiloto foi forçado a deixar a cabine para pagar os fornecedores pelas refeições a bordo. Os investigadores verificam registros de manutenção para descobrir por que o gravador registrou apenas a conversa dos pilotos enquanto eles estavam em terra. Eles descobrem que o gravador de voz da cabine havia sido modificado mais de 10 anos antes. Modificado para a C primária? Luzes beta desligadas. Ele havia sido modificado para que quando os motores estivessem com potência total para decolagem, Sua potência. o gravador passasse automaticamente das baterias do avião para seu gerador. E aquela modificação não estava funcionando naquela aeronave. Nenhum dos pilotos percebeu que quando os motores foram levados à potência total para a decolagem, a potência para o gravador fora, na verdade, cortada. Sempre que há uma investigação sobre os componentes básicos de um avião, como um gravador de voz da cabine, um gravador de dados do voo que não funcionam corretamente, isso nos leva a perguntar se a manutenção foi feita por inteiro e também se houve continuidade da operação de segurança nas aeronaves. O gravador de voz com problemas e a conta não paga do serviço de catering levam os investigadores a verificarem mais atentamente a história do avião e da empresa que o possuía, a Partner Airlines. A Partner operava uma frota de aviões, na maior parte antigos, que voavam para destinos do norte europeu. O Convair, que caíra no Mar do Norte, era uma das mais recentes aquisições da empresa. Mas o avião tinha 36 anos e uma história complicada tanto de propriedade quanto de modificações. A maior mudança era relativa aos motores do avião. A modificação importante seria o aprimoramento dos motores para motores a turbina. Em aviões a hélice movimenta o ar para trás, impulsionando o avião para frente. Os primeiros aviões a hélice usavam motores a pistão para fazer girar a hélice. Mas os motores a turbina, que usam uma série de ventiladores e não pistões para comprimir o ar, geram muito mais potência.
Heindel fica sabendo que em 1960, os motores a pistão originais do avião haviam sido removidos e turbohélices novas e potentes haviam sido colocadas nas asas. Era uma modificação que daria mais potência ao avião, mas que poderia representar um risco. Havia um tremendo aumento de cavalo-vapor aos motores a turbina. Eu me perguntava o que aquilo estaria fazendo à estrutura da aeronave. Heindel havia sido encarregado de analisar os motores do avião. Ele quer saber se os motores a turbina podem ter destruído o antigo avião. Comecei a perguntar como um avião pode se desintegrar sozinho em pleno ar. O gravador de dados do voo do avião deve informar os investigadores acerca da operação dos motores no momento antes do acidente. O gravador desse voo é um modelo rudimentar, analógico. Ele usava uma folha metálica que girava e algumas penas marcadoras, na verdade, arranharam a superfície do pedaço de metal. O antiquado gravador de dados se revela mais uma frustração para os investigadores. Ele não havia gravado muitos dos parâmetros que deveria. Mas o mais misterioso é que a agulha parece ter gravado determinados sinais 2 vezes. A linha dupla confunde especialistas que analisam o dispositivo. Não tínhamos experiência nenhuma com aquilo. Contatamos vários especialistas, mas nenhum deles tivera experiência com isso anteriormente. Eu nunca vi isso antes. Os dados do voo não oferecem aos investigadores quaisquer revelações imediatas sobre o acidente. Agora Heindel se pergunta se o próprio fato de o gravador ter problemas poderia ser uma pista. Ele decide enviar o gravador de dados do voo de volta para a empresa americana que o fabricou para maiores análises. Os investigadores reconstroem meticulosamente o avião da Partner. À medida que a fuselagem toma forma, o avião reconstruído fornece algumas provas surpreendentes aos investigadores. A única coisa que poderia destruir a aeronave em nível de cruzeiro seria uma explosão. Portanto, algumas das partes pareciam talvez um pouco suspeitas. Suspeitas pelo que há nelas. Havia boatos de que haviam sido encontrados explosivos no avião da Partner. Há traços de um poderoso explosivo militar. A quantidade é pequena, mas a informação chega à imprensa. Suspeita de bomba. O resíduo de explosivo poderia ser de uma bomba a bordo do avião. Ou de uma outra fonte. Um exercício de guerra da OTAN chamado Operation Sharp Spear estava acontecendo naquele mesmo dia, próximo da rota do voo 394. Um dos pilotos com quem eu conversei disse o seguinte: acho que pode ter sido o chamado foguete frio, o foguete de teste, que pode ter atingido uma das asas ou atingido a fuselagem. Muitas pessoas agora se perguntam se uma ogiva errante teria alguma relação com a queda do avião. Para cima, excessiva proximidade do solo. Para cima, excessiva proximidade do solo. Entretanto, quando o resíduo de explosivo é analisado, descobre-se que ele não é de uma bomba ou de uma ogiva. Simplesmente não há quantidade suficiente dele no avião. Havia um pequeno sinal de explosivos, mas era muito tênue e parecia mais uma contaminação do que qualquer outra coisa. Muitas batalhas foram travadas na costa dinamarquesa. O mar está repleto de munições antigas. Investigadores acreditam que o avião tenha adquirido resíduos de explosivo enquanto estava no fundo do oceano. Explosivos são descartados como uma causa desse acidente. O metalúrgico Terry Risley foi trazido para participar da investigação. Ele examina a cauda reconstruída do avião e faz uma observação assustadora.
Partes da fuselagem do avião mostram provas de dano por superaquecimento. O que significa que ela estava dobrando. Veja, você pega um cabide e faz assim para frente e para trás, segura perto de onde vai quebrar e vai queimar a mão, porque você cria calor onde está provocando a fadiga do material. A mesma coisa acontece com um avião. A evidência está apontando para um problema com a cauda do avião. Investigadores querem verificar um enorme gerador recuperado da parte de trás do avião. A unidade de potência auxiliar APU fica dentro do estabilizador vertical traseiro do Convair. É um gerador de força reserva, em geral usado apenas quando o avião está em terra. Heindel inspeciona o dispositivo e descobre que algumas partes de plástico derretido da cabine do avião foram parar dentro da turbina da APU. Isso lhe dá uma informação nova e importante sobre o que estava acontecendo no avião no momento em que ele apresentou problemas. Significando que a cabine havia falhado quando a APU ainda estava funcionando. A APU não deveria estar funcionando enquanto o avião estivesse no ar. O fato de que estava significa que a APU poderia estar por trás desse acidente. Investigadores tentam saber mais a respeito do que aconteceu no dia do acidente. Eles entrevistam o mecânico que inspecionou o avião naquela manhã. Ele relata que um dos principais geradores do avião não estava funcionando e que ele não conseguiu consertá-lo. As normas exigem que o avião tenha 2 fontes de potência antes que tenha permissão para decolar. O copiloto surge com uma solução que irá permitir que o avião decole. Ele diz à empresa aérea que irá usar a unidade de potência auxiliar durante todo o voo, substituindo o principal gerador que está com problemas. Coloque isso no diário de bordo. Liberado para voo com a APU em operação. Vamos usar a APU para termos potência do lado esquerdo do sistema C. APU entrando em operação. Luzes beta desligadas. Sua potência? Durante a inspeção que fez da APU, Heindel faz uma descoberta importante. Quando eu vi a peça, vi que ela não era uma peça padrão de aeronave. Era feita de uma forma bastante rudimentar, com um pedaço de ferro e solda, de uma forma bem aquém dos padrões. Ele percebe que um dos suportes que prendia a APU ao avião está quebrado. A unidade tem uma turbina que gira rapidamente, gerando eletricidade. Se não estivesse presa de forma adequada no lugar, ela poderia ter causado esse acidente. Os investigadores precisam saber se a APU quebrada causou o acidente. Logo, eles irão descobrir que ela é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito mais perturbador. Investigadores descobriram que o voo 394 da Partner estava voando com o suporte da APU quebrado. O metalúrgico Terry Risley testa exaustivamente a peça quebrada. Inicialmente achei que a solda era ruim, provavelmente inadequada. Risley quer saber quando o suporte quebrou. Se quebrou durante o último voo do avião, isso poderia explicar o acidente. Eu podia ver as marcas do impacto e as marcas progressivas nele, o que mostrava que ele não havia falhado em uma única sobrecarga durante esse último voo do acidente. A maneira como o suporte quebrado está gasto também diz a Risley que o suporte que prendia a APU no lugar não quebrou no dia do acidente. Ele estava quebrado muito antes do voo 394 decolar. Agora os investigadores precisam saber que efeito o suporte quebrado teve no voo. 40.000 RPMs causará um grande estrago. A APU é um grande giroscópio com uma tremenda quantidade de energia quando está girando. E se aquela energia é transmitida para o que está ao redor, para a fuselagem, para a estrutura, isso pode causar um impacto em todo o padrão de vibração da cauda.
Investigadores querem saber se alguém havia sentido vibrações nesse avião. Entrevistas com pessoas que voaram nele fornecem algumas respostas. Agradeço por ter vindo. Disse ter sentido um certo barulho no avião. Foi isso mesmo? Uma pessoa afirmou que o avião que caiu vibrava muito mais do que os 2 outros Convair de propriedade da empresa. Alguma coisa no avião parecia incomum? Mas outras pessoas não mencionaram as vibrações. Teve um bom voo? É uma situação enigmática. Os investigadores sabem que o suporte da APU estava quebrado antes do voo, mas eles ainda não sabem se isso teve um papel no acidente ou se teria afetado a cauda do avião. Então a reconstrução começa a esclarecer as coisas. Heindel descobre que 2 portas da cauda do avião não haviam sido encontradas. Quando montamos novamente as partes da cauda, vimos que o leme havia sido rasgado em 2 pedaços grandes e algumas partes estavam faltando. As portas entre o estabilizador e o leme estavam faltando. As portas de acesso são 2 portas pequenas localizadas na asa vertical do avião. Elas permitem que os mecânicos tenham acesso a pesos dentro da asa, que controlam o movimento do leme. Heindel faz uma descoberta dramática acerca das próprias portas. Elas foram construídas com um revestimento de alumínio em forma de colmeia. Através de sua experiência na Força Aérea, Heindel sabe que esse material possui uma propriedade singular. Trata-se de uma fina folha de alumínio como vocês a conhecem, com boas propriedades reflexivas para radar e é bastante leve. Os militares a usavam para despistar os sinais de radares. Eles a chamam de chaff. Agora os investigadores se dão conta de que o objeto não identificado captado pelo radar sueco era provavelmente um pedaço de uma das portas de acesso. Mas quando relacionamos as portas que faltavam no revestimento alveolar com os dados do radar, soubemos que aquilo havia acontecido em altitude de cruzeiro, porque o objeto que caía lentamente havia vindo de um nível bastante alto, praticamente altitude de cruzeiro. Investigadores concluem que a cauda começou a se quebrar a 22 mil pés antes de o avião mergulhar dos céus. Mas por que as portas teriam caído em pleno voo? O que quer que tenha levado as portas de acesso a serem arrancadas provavelmente causou o acidente. Investigadores sabem que os contrapesos do leme estão localizados dentro das portas de acesso. Se um leme se movimentar com violência demais de um lado para o outro, o mesmo acontece com os pesos. Encontramos partes suficientes para mostrar que eles estavam batendo nessas portas. E os primeiros componentes a se soltarem foram os revestimentos alveolares. Investigadores concluem que por volta do momento do acidente, alguma coisa fez com que o leme balançasse violentamente de um lado para o outro. Mas eles ainda não sabem o que foi. A APU, com um suporte isolador de choque dianteiro quebrado durante o voo, não levaria o avião e a cauda a se desintegrarem. Deve ter havido outros fatores para que aquilo acontecesse. Investigadores continuam a busca por esses outros fatores. E então, a empresa aérea Partner sugere um. Eles chamam a atenção para o F-16 que passou pelo avião minutos antes de o avião sair do curso. Não, olha só aquilo, às 11 horas. Um F-16. A Partner alega que o jato militar estava voando mais rápido do que deveria. Eles também acreditam que o F-16 chegará muito mais perto do avião do que o que fora oficialmente relatado. A Partner entrou em contato com um investigador sueco e ele chegou à conclusão de que o F-16 poderia provavelmente ter ultrapassado a barreira do som enquanto passava logo acima do avião da Partner. Quando um jato de caça ou qualquer outro avião quebra a barreira do som, você tem essa onda de pressão. E a teoria deles era de que essa onda de pressão levara o avião a se desintegrar no ar. Mas o piloto norueguês do F-16 afirma que ele estava a mais de 1000 pés acima do Convair ao passar por ele.
Investigadores calculam a que distância o F-16 teria que ter estado para abalar seriamente o voo 394. Eles determinam que para que a onda de pressão do F-16 tivesse afetado o Convair, ele teria de estar voando a poucos metros do avião. Não há provas de que os dois aviões tenham estado tão próximos. Bom trabalho. 90% dos destroços do avião foram retirados do mar. Entretanto, investigadores ainda não sabem o que levou a cauda do Convair a se soltar em pleno voo. Durante a investigação, Finn Heindel é promovido. Mas ele não tem ideia de como solucionar o enigma que assombra sua nação. Eles me pediram que eu me encarregasse do restante da investigação do hardware. Eu estava sobre uma pilha de destroços pensando, eu nunca vou chegar ao fim disso. Os investigadores fazem uma pausa quando o gravador de dados do voo problemático é analisado nos Estados Unidos. O fabricante pedirá a seu maior especialista, já aposentado, que examinasse o dispositivo. O fabricante Fairchild nos indicou um antigo funcionário e nós o encontramos na Califórnia. O especialista diz aos investigadores que a agulha que deveria estar gravando a altitude do avião estava vibrando tanto que estava deixando uma outra marca na folha. Mas então, ele vai ainda mais além. O gravador tem uma capacidade de gravar por centenas de horas. Ao desenrolar completamente a folha de metal, ele vê que o gravador estivera vibrando intensamente há meses. Vimos que aquilo havia acontecido com 360 horas de operação antes do acidente. Eu nunca havia visto uma anormalidade como aquela e levamos algum tempo para descobrir o que estava acontecendo. Agora, ao que parece, a APU não foi a única coisa vibrando nesse avião. Investigadores resolvem traçar a história das vibrações cronologicamente. Eles percebem uma alteração incomum no padrão de vibrações. 2 meses antes do acidente, as vibrações subitamente cessaram durante algumas semanas. Praticamente nenhuma vibração durante 16 voos. A intensidade e a frequência estavam aumentando até o verão de 89. Então o padrão mudou. Depois de ter melhorado, o padrão das vibrações ficou pior novamente, até o acidente. O que houve aqui? Agora, os investigadores precisam descobrir o que mudou no avião durante o período de 2 semanas em que as vibrações pararam. Por que ele ficou fora de serviço? Onde foi feito o trabalho? A empresa aérea diz aos investigadores que durante aquele período o avião estava passando por uma grande revisão no oeste do Canadá. Obrigado. Manteremos contato. O trabalho fora feito pela antiga proprietária do avião, uma empresa canadense especializada em serviços de manutenção em Convair. Durante os vários voos de teste lá realizados, o gravador de dados do voo não registrou praticamente nenhuma vibração excessiva. Esse padrão consistente continuou em vários voos com passageiros depois que a revisão foi feita e o avião voltou para a Noruega. Investigadores examinam os registros de manutenção. Heindel descobre que durante a revisão, mecânicos encontraram sinais de desgaste em um dos 4 parafusos que conectam a asa vertical à cauda do avião. Esses 4 parafusos são as únicas coisas que prendem a cauda à fuselagem. Durante a revisão do Convair em julho de 1989, um mecânico substituiu um dos 4 parafusos. A informação do gravador de dados do voo revela que as vibrações na cauda cessaram logo depois que aquele parafuso foi substituído. Você está vendo? Isso está acontecendo em todos eles. Inacreditavelmente, os investigadores conseguem recuperar todos os 4 parafusos que estavam segurando a cauda.
Terry Risley analisa minuciosamente os parafusos e faz uma descoberta final e espantosa. Os 3 parafusos que não haviam sido substituídos não eram peças aprovadas. Nós fizemos testes metalúrgicos e testes mecânicos, e ao fazermos todas essas análises, descobrimos que 3 dos parafusos não estavam de acordo com o padrão. Eram parafusos adulterados. A análise de Risley mostra que os parafusos com problemas haviam sido incorretamente tratados termicamente ao serem fabricados. Consequentemente, eles tinham apenas 60% da resistência que deveriam ter. Investigadores finalmente descobrem por que a cauda estava vibrando há meses. 3 dos parafusos que a seguravam no lugar eram fracos demais. Não eram resistentes o bastante. Incrível. 3 parafusos que prendiam a cauda ao restante do avião não eram peças originais, mas falsificações bem convincentes. Com a descoberta dos parafusos sem resistência, agora os investigadores precisam de uma resposta para uma pergunta crítica. Por que a cauda não havia se soltado nos voos anteriores em que o avião vibrara excessivamente? Por que só nesse último voo? Os investigadores já sabem que no dia do acidente um gerador de energia não estava funcionando e que os pilotos haviam improvisado uma solução. Coloque isso no diário de bordo. Liberado para voo com a APU em operação. Vamos usar a APU para termos potência do lado esquerdo do sistema AC. Os pilotos não perceberam que o suporte da APU estava quebrado e que o motor estava vibrando consideravelmente. A decisão deles de usá-lo durante todo o voo piorou uma situação já ruim. O motivo da situação ter se tornado grave nesse voo em especial foi que a APU estava literalmente flutuando sobre 2 suportes e não sobre 3. Isso, juntamente com os parafusos com problemas, criou ainda mais vibrações na cauda do avião. E quando você tem os 2 vibrando, se eles entrarem em sintonia, o que chamamos de ressonância, o resultado é desastre. Os investigadores concluem que as vibrações na cauda e as vibrações da APU podem ter se combinado e se tornado uma força letal. Isso foi o que recebemos do pessoal do MIT. Tecnicamente, as vibrações podem ter desintegrado o avião. Se os 2 itens soltos começam a vibrar na mesma frequência, ou em um múltiplo daquela frequência, temos o que é chamado de harmônico duplo. E uma vibração está alimentando a outra, elas estão se alimentando e tornando a outra cada vez pior. O exemplo mais conhecido de harmônico duplo ocorreu nas pontes Tacoma Narrows, no estado de Washington, em 1940. A ponte de aço e concreto recém-construída começou a balançar longitudinalmente e então um vento contrário começou a incliná-la da esquerda para a direita. As 2 vibrações em direções opostas se combinaram, criando um violento movimento de torção que derrubou a ponte. Investigadores calculam que o mesmo efeito destruiu o avião do voo 394. E dissemos, minha nossa, aquele é o mesmo fenômeno que temos aqui. Essa combinação letal de vibrações fez com que a cauda balançasse de um lado para o outro de forma tão violenta que o leme emperrou para a esquerda. Isso forçou o avião a uma virada para a esquerda tão abrupta que aumentou o fluxo de ar sobre a asa direita, criando maior sustentação e levando a aeronave a entrar em parafuso. O avião se recuperou brevemente, mas o leme emperra para a esquerda novamente e as portas de acesso explodem. Ele gira uma segunda vez e a cauda começa a se desintegrar. Depois disso, não havia esperança para a tripulação. Os investigadores concluem que os 3 parafusos fora de padrão iniciaram o acidente do avião da Partner. Eu olhei para aquilo e disse, minha nossa, como isso foi possível? Em um componente crucial, uma peça vital como aquela na cauda, eu não conseguia acreditar. O relatório acerca do voo 394 da Partner deixa a indústria da aviação em choque. É a primeira vez que um acidente aéreo fatal é associado a peças de reposição não aprovadas. Isso levanta uma questão assustadora.
quantas das peças sendo colocadas em aviões no mundo todo são falsificadas. O acidente com a Partner foi um acontecimento que, na verdade, fez as pessoas começarem a reconhecer o problema de peças não aprovadas e o fato de que os estoques de peças de aviões no mundo todo estavam, na realidade, contaminados. Há 6 milhões de peças em movimento apenas em um 747. O negócio de peças de reposição movimenta uma indústria de 45 bilhões de dólares. Na época do acidente, aquela indústria era em grande parte não regularizada. Mary Schiavo é a ex-inspetora-geral do Departamento de Transportes, a agência que supervisiona a FAA. Ninguém sabia qual era a dimensão do problema. Sabia-se que era um problema devido ao acidente, mas qual o tamanho do problema nos Estados Unidos? Fomos medir isso. Começamos fazendo a auditoria dos próprios containers de peças da FAA. E os próprios containers tinham 39% de peças falsificadas. O que descobrimos foi que se as peças tinham vindo de intermediários, o que representava uma enorme porcentagem da indústria de suprimentos de peças, 95% delas não eram autênticas. A FAA logo encontraria peças falsificadas em um avião, considerado o avião mais seguro do planeta. Há 5 mil intermediários no negócio de peças nos Estados Unidos, muitos deles na região de Miami. Intermediários de peças não seguiam quaisquer normas. Ter um telefone e um fax era suficiente para ser considerado um intermediário de peças. Da noite para o dia, você estava no negócio de venda de peças e podia consegui-las onde quisesse. Em depósitos de ferro velho, de sucata, de aviões antigos, de acidentes, de pessoas que estavam dispostas a fabricá-las e não se importavam com a lei. Peças de reposição para aviões são caras. Um único parafuso, como o que segurava a asa vertical no voo da Partner, pode chegar a custar $250. Um parafuso falsificado pode custar 30. O que faz com que seja uma barganha. E quando se tem situações como as de hoje e empresas aéreas que só objetivam resultados, e você tem 8 ou 10 grandes empresas aéreas nos Estados Unidos, por exemplo, à beira da falência, elas estão procurando reduzir custos. A FAA faz uma grande investigação acerca de peças ilegais e utiliza operações vigorosas para desmascarar comerciantes inescrupulosos. Investigadores descobrem uma indústria de mercado negro que faz com que milhares de peças desgastadas e inferiores pareçam totalmente novas. São falsificações muito boas e é difícil distingui-las. Na época do acidente da Partner, havia verificações e levantamentos no sistema que deveriam impedir que peças falsificadas chegassem às grandes empresas aéreas. Por exemplo, cada peça sobressalente precisa da assinatura de alguém que verifique sua autenticidade. É preciso haver alguma documentação que afirme que a peça está em condições de ser usada em um avião. Deve haver um relatório de manutenção de algum órgão oficial. Mas os investigadores descobrem que, além de um enorme mercado de peças de reposição, há também um mercado em expansão para adesivos falsos da FAA. Executamos mandados de busca e descobrimos que pessoas haviam imprimido pilhas de adesivos amarelos falsos e, em muitos casos, assinavam usando o nome de um inspetor real, simplesmente forjavam a assinatura. Nesse negócio, o adesivo vale mais do que a peça. Inicialmente, os investigadores acreditam que o problema envolva, na maior parte, empresas aéreas menores. Operadoras menores e oficinas de conserto são, em geral, as mais vulneráveis a esse problema de peças recondicionadas. Eles ficam chocados ao descobrirem que peças falsificadas haviam sido encontradas no avião que supostamente seria o mais rigidamente controlado do mundo, o avião presidencial. Isso atingiu o que muitas pessoas consideram ser literalmente os mais altos níveis da aviação. Os aviões que acompanham o presidente dos Estados Unidos. Supostamente em uma sólida cadeia de fornecimento, tivemos casos de peças falsificadas que chegaram até essas aeronaves. A FAA reage rapidamente. Mais de 100 revendedores são presos.
A cada condenação, conseguimos aumentar o nível de consciência, não apenas do problema, mas acerca das duras consequências caso você queira colocar em risco a vida de alguém. E, na verdade, eu acho que a coisa mais importante que fizemos foi conseguirmos a condenação dos criminosos. Como resultado de sua investigação, a FAA institui um sistema muito mais rigoroso para a documentação de peças de aeronaves. Eles ameaçam empresas aéreas com acusações criminais, caso elas tenham conhecimento e aceitem peças falsificadas. Hoje as coisas são diferentes porque temos todo um conjunto de normas, muito mais do que tínhamos nos anos 80 e 90 para lidar com um problema. É preciso que o mecânico, que na verdade usa as ferramentas com o máximo de sofisticação, tenha conhecimento suficiente para perceber quando uma peça é ruim, quando um documento não tem validade, e é possível conseguir isso. As novas normas alcançam seu objetivo. Nas 2 décadas após o acidente do Partner 394, não houve acidente fatal algum atribuído a peças falsificadas. Anos depois do acidente da Partner, Finn Heindel tornou-se o chefe da agência de investigação de acidentes norueguesa. Jamie, meu amigo, era um grande mistério que uma aeronave, sem qualquer razão óbvia, pudesse se desintegrar em pleno ar. Seu relatório sobre o acidente resultou em grandes mudanças, que devem ter salvado a vida de muitas pessoas. Esse é o lado positivo, mas o negativo, sem dúvida, é a tragédia pessoal para tantas pessoas. Uma das menores peças em um avião fretado norueguês falhou em 1989. Depois que os investigadores descobriram a causa daquele acidente, passageiros no mundo todo estão mais seguros e com uma menor possibilidade de estar em um avião com peças falsificadas. Versão brasileira, Centauro.